Olá, olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou Kali Barbosa, sou nutricionista. No vídeo de hoje nós vamos começar uma série onde nós vamos falar sobre plantas que podem ser eficazes contra o pré-diabetes. Se esse vídeo é para você, fica por aqui. Eu aproveito para te pedir para deixar a tua curtida, para já compartilhar o conteúdo com aquelas pessoas que você sabe que precisa ouvir esse conteúdo e se aprimorar nesse conhecimento, tá bom? Vamos lá. Vamos conhecer que planta nós vamos conversar hoje? A plantinha de hoje é o melão de São Caetano. É um fruto, na verdade. É uma dessas plantas que a gente consegue utilizar praticamente tudo. Fruto, até a semente, folhas da planta, enfim. Mas eu estou deixando a foto dele aqui para você não achar que o melão de São Caetano é como um melão desses comuns que a gente costuma comprar em supermercado para o consumo diário. Nada disso. O melão de São Caetano é bem diferente, como você pode ver aí pela imagem, inclusive muito amargo. Assim como toda planta medicinal, o melão de São Caetano não tem uma substância única que produz o efeito benéfico. Ela tem um conjunto de substâncias, mas a gente pode destacar dentre essas substâncias, uma delas que a gente brilha os nossos olhos, que é um peptídeo semelhante à insulina. Bom, só por esse nome eu acredito que você já deve estar entendendo para que caminho a gente vai. Eu acredito que se você chegou nesse vídeo é porque você já pesquisou um pouco sobre o pré-diabetes. Então, imagino eu que você já deve saber de algumas coisas que eu vou comentar agora, mas acho que não custa a gente relembrar. O pré-diabetes está bastante relacionado com o excesso de peso, com o excesso de gordura corporal. E você já deve ter visto também que o ponto mais, acho que um dos pontos mais importantes do pré-diabetes tem a ver com o metabolismo dos carboidratos, o metabolismo da glicose. Então, tudo que a gente come de massa, de carboidratos em geral, quando chega no nosso corpo, se transforma em glicose. E essa glicose, ela não consegue tomar o destino que ela deveria tomar. Por quê? Duas coisas acredita-se que elas aconteçam. Ou o nosso corpo produz uma quantidade menor de insulina, ou essa insulina que é produzida, ela é ineficiente. E às vezes acontece as duas coisas ao mesmo tempo. Além de produzir pouca insulina, essa insulina ainda é ineficiente. Embora alguns pesquisadores acreditem que o organismo não, que é o contrário, o organismo produz mais insulina, não menos, mas que essa insulina realmente ela é menos sensível, menos eficaz. A gente usa um termo na ciência de insulina um pouco mais resistente. Resistência à insulina. Você também já deve ter ouvido falar. Alguns pesquisadores gostam de usar esse termo, outros não. Bom, o que acontece com o uso do melão de São Caetano é que se ele tem essa molécula que é semelhante à insulina, então se é verdade o que a ciência fala sobre essa planta, e se a gente pode esperar esses benefícios, já que essa molécula é parecida com a molécula de insulina, que ela no nosso corpo possa produzir efeitos parecidos. E aí vamos lá. Eu não estou dizendo que ela vai produzir efeitos iguais, mas que ela vai produzir efeitos parecidos. Ou seja, ao usar melão de São Caetano, tendo eu pré-diabetes, eu devo esperar que o melão de São Caetano faça no meu corpo a função de aumentar a quantidade de insulina que o meu corpo produz, né, já que eu estou produzindo pouca insulina, mas também aumentar a eficiência dessa insulina que ele está produzindo. Isso traria benefícios em cadeia. Então, de maneira mais simples, essa molécula de glicose, quando ela chega lá, que antes ela não tinha para onde ir, se a minha insulina está sendo produzida em uma quantidade maior e ela está vindo mais eficiente, ela agora já vai tomar o rumo dela direitinho, ou seja, ela vai entrar nas células direitinho, né? O fígado vai ficar menos cansado, né? Vou dizer assim, menos afogado de tanta insulina, perdão, menos afogado de tanta glicose, vai conseguir manejar melhor essa glicose que está chegando, dar um destino melhor para ela também. E a gente vai ter isso no nosso corpo inteiro. Então, o nosso tecido muscular também vai se beneficiar muito desse efeito. Vou dizer que esse efeito é extremamente expressivo? A gente não sabe. Às vezes pode ser mais forte em uma pessoa e não tão interessante em outra. Mas o fato é que a gente precisa testar. E assim, eu sempre falo, né, que o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para outro. Cada pessoa vai responder de uma maneira diferente aos mesmos estímulos. A ciência de que determinados problemas de saúde nós precisamos sempre
do acompanhamento do profissional. Nesse caso, para o pré-diabetes, o médico de eleição é o endocrinologista. O nutricionista é sempre assim, um profissional de suporte, né? Que vai ajudar você na transição do seu estilo de vida, do seu estilo alimentar, ajudando você nas escolhas alimentares. E se ele for apto para trabalhar com fitoterapia, ele vai conseguir te auxiliar em relação ao uso, por exemplo, do melão de São Caetano. Mas eu acho que você realmente deveria procurar um profissional da saúde para começar o tratamento em relação ao pré-diabetes. Então, os medicamentos em geral são hipoglicemiantes. E por serem hipoglicemiantes, nem sempre vai dar para ser utilizado, não no mesmo horário com o melão de São Caetano. O melão de São Caetano, por ele ter uma molécula que é muito semelhante com a insulina, ele poderá atuar potencializando a ação do hipoglicemiante. Ou seja, isso pode causar quedas muito bruscas da glicemia, pode fazer até um desmaio, ou seja, isso é arriscado, perigoso, a gente não deve fazer isso sozinho. Agora, você não tem o diagnóstico de pré-diabetes, mas ultimamente está dando um pouquinho mais alterado. Você pode experimentar fazer uso do melão de São Caetano com um pouco mais de tranquilidade. As pessoas que fazem uso dos hipoglicemiantes, realmente, eu oriento que procurem um profissional para discutir a associação e suspender caso não sinta vantagem. Então, para fazer o chá do melão de São Caetano, você vai precisar adquirir o produto numa dessas lojas de produtos naturais ou em casas que a gente chama de ervanarias, e algumas farmácias de manipulação. E aí você vai então pegar essa plantinha que vai chegar para você provavelmente a folha, né, desidratada. Você vai pegar uma colher de sopa das folhas, colocar em 150 ml de água quente, vai deixar em infusão e depois vai tomar o chá. Se ele é um hipoglicemiante, a preferência é que a gente use depois da refeição. Assim, o importante é que resolveu que você quer experimentar o uso do melão de São Caetano, você procure um profissional habilitado em fitoterapia para que você possa ter maiores esclarecimentos a respeito do uso dessa planta. Eu fico por aqui, espero que o vídeo tenha sido útil para você, para a sua família, e que se foi assim, por favor, mais uma vez eu peço, deixa a curtida e compartilha o vídeo para que ele, né, chegue a mais e mais pessoas e possa ajudar mais pessoas. Eu fico por aqui, eu te encontro no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.